Eu estou fazendo alguns vídeos ligados à constelação familiar. Já tem o primeiro vídeo que eu falo sobre a constelação familiar em si, as dinâmicas que acontecem dentro da técnica. Existe um segundo vídeo que eu vou falar sobre as ordens do amor. Eu começo falando sobre a ordem do equilíbrio de troca, do dar e receber. E esse vídeo eu vou estar falando sobre mais uma lei da constelação familiar, que é o da hierarquia. Para quem não me conhece, eu sou o Maicon Ribeiro, sou neuropsicólogo de formação. Tenho um espaço aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, que nós ministramos cursos dentro da área do autoconhecimento, da Healing, barras de Access, várias técnicas ligadas às terapias integrativas. Nosso processo principal é a reprogramação. Assim como eu falei nos outros vídeos, reprogramação é entender aonde vêm as nossas crenças limitantes e como que nós podemos reprogramá-las e trazer uma consciência, fazer uma consciência diferente no nosso dia a dia. E hoje, continuando sobre as constelações familiares, que é um processo de autoconhecimento, é uma ferramenta de autoconhecimento, nós vamos falar sobre as ordens do amor, que se forem feridas, transgredidas, podem gerar a desarmonia nos relacionamentos. O que significa hierarquia? Que nós temos uma precedência entre quem veio antes e quem vem depois. Ou seja, nosso pai ele veio antes, o meu avô veio antes do meu pai, e dentro dessa escala, quem veio antes, teoricamente, para a constelação familiar, acaba tendo uma relevância, uma importância maior dentro do sistema. Então, por exemplo, se nós olhamos para o nosso pai e enxergamos ele como pequeno, nós julgamos o nosso pai, nós temos uma visão pejorativa, algo pessimista sobre o nosso pai, nós estamos invertendo um pouco dessa situação. Eu estou enxergando ele como pequeno e eu como grande. E naturalmente, nós estudamos na constelação familiar, pode gerar, por exemplo, inconscientemente, um sentimento de arrogância, de prepotência, de uma fala do que eu sei o que é melhor para ele, por exemplo. Então nós colocamos, nós enquanto grandes, invertemos essa ordem. Nós nos colocamos como pai dos nossos pais. Isso serve para a mesma dinâmica da mãe. Isso se for colocado dentro de uma dinâmica, por exemplo, de trabalho, o gestor, o chefe com o empregado, ele, por exemplo, enxergando como maior, ele se coloca no lugar do chefe, é onde cria toda uma desarmonia no sistema. É importante que nós reconheçamos o nosso lugar perante o nosso sistema e os locais que nós estamos inseridos. Então, se eu olho para o meu pai, eu preciso ter esse respeito de que ele é o grande e eu sou o pequeno. Eu venho depois. Isso não significa que você vai acatar tudo que a pessoa disser para você como uma ordem, como um comando, como uma regra, porque na verdade nós estamos passando por esses processos usando a ecojação, fazendo as reprogramações, observando coisas no nosso inconsciente para que a gente quebre padrões limitantes. Então, não é porque o meu pai, o antes, ele é maior, que eu tenho que acatar tudo que ele traz para mim, principalmente pensando que hoje nós já somos adultos e somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Mas o intuito desse vídeo é criar essa conscientização de que muitas vezes nós invertemos os papéis. Então eu me coloco no lugar do meu pai, eu me coloco no lugar do meu chefe, e é importante que a gente reconheça o nosso lugar para que haja respeito, para que haja harmonia. Assim como no vídeo anterior eu comentei que quando fere a ordem do equilíbrio de troca, gera o sentimento de injustiça, quando fere a nossa ordem da hierarquia, há o sentimento de desrespeito. É como se o meu pai falasse como que quem vem antes, deu a vida a essa pessoa, quem passou por toda a história que eu passei, por todos os dilemas, dificuldades, como que esse ser que veio depois, ele se acha maior do que eu? Tamanha arrogância, tamanha prepotência. E isso, gente, que eu tô falando é uma força inconsciente. A gente tá aqui criando consciência sobre o nosso inconsciente coletivo. Existem, por exemplo, tradições, principalmente ligadas à parte oriental, indiana, que, por exemplo, as pessoas têm o hábito de beijar
os pés dos antepassados, dos mais idosos, porque existe já essa energia do respeito. E aí o amor flui. Vamos supor que você tenha um pai ou uma mãe que sejam pessoas tóxicas e que você não consegue, por exemplo, ficar perto sem com que essa pessoa bombardeie você de opiniões, de críticas, de julgamentos. Você pode dar um lugar para essa pessoa no seu coração. Aqui nós já estamos entrando um pouquinho na terceira ordem, que eu vou estar fazendo um vídeo depois sobre o pertencimento. Então você não pode excluir essa pessoa, mas você pode olhar para ela com esse sentimento empático, entendendo ela como uma manifestação da história dela. Você tem o seu e os seus pais, essas pessoas têm os processos deles também. Todos estão em aprendizado. E a partir desse momento você trazer essa consciência de que você não é responsável por despertar ninguém. Não é porque você acessou certo conhecimento que necessariamente os seus pais tenham que acessar esse conhecimento também. As coisas elas vão fluindo naturalmente. A partir do momento que você se desperta, que você começa a entrar nesse caminho do autoconhecimento, começa a se preocupar com tudo que você consome de conteúdo, de ideias, de verdades, a tua mente ela começa a se transformar e naturalmente as pessoas que estão à sua volta e que estão disponíveis para receber esse conhecimento também, elas vão se aproximando e vão perguntando: nossa, o que você está fazendo? E aí é onde você começa a ajudar essas pessoas. Mas quando você olha, por exemplo, para os seus pais e acredita que sabe o que é melhor para eles, esse sentimento, essa frequência da arrogância pode criar uma barreira entre você e os seus pais. Estou falando sobre eles, mas também esse sentimento cria uma barreira sobre todas as suas relações. Então é importante que a gente reflita sobre o quanto nós estamos também nos colocando como maiores do que todas as outras pessoas. Que a gente consiga também ter essa humildade de voltar para a base e olhar para os nossos pais e, caramba, eles também estão no processo de autoconhecimento deles, no tempo deles, na forma e estrutura deles, e o que eu posso fazer nesse momento é respeitar eles e talvez até me retirar desse espaço de dor, sofrimento, de julgamento que estava acontecendo. Ah, Michael, mas então eu vou me isolar de todas as pessoas, não vou conviver mais com elas. Gente, tudo é escolha. A partir do momento que você se retira de um espaço que está te fazendo mal, isso é se colocar em primeiro lugar. Se um dia alguém perguntar: nossa, mas por que você se afastou? Eu, quando fico próximo de vocês, vocês me ferem, vocês me julgam, vocês me criticam. Então, parte também do processo de empoderamento, de criar consciência, você saber também respeitar o seu corpo. E muitas vezes o que cria o conflito dentro dessa dinâmica da hierarquia é eu querer mudar as coisas à força. E não é assim que a vida funciona. Então, dentro da constelação familiar, o que a gente vai fazer é colocar representantes um de frente com o outro e fazer processos de eu te vejo, eu te reconheço como grande, eu vejo toda a sua história, vejo as suas dores e naturalmente esses sentimentos eles vão sendo dissolvidos. A gente consegue criar mais o sentimento de empatia e compaixão com essas pessoas e você, a partir disso, fazer as suas escolhas. Se é, por exemplo, dentro de uma dinâmica de trabalho, eu vejo que o meu chefe, por exemplo, ele tem uma dinâmica extremamente desrespeitosa, eu tenho duas escolhas. Ou eu começo a me adaptar pensando na dinâmica da hierarquia, tá? Vamos supor que isso está causando desequilíbrio porque o chefe está tentando fazer a função dele e o empregado tenta, por exemplo, se colocar no lugar do chefe. Isso cria desarmonia. Ou eu tento voltar para a minha posição de subordinado, de empregado e fazer a minha função. Então eu vou para o trabalho, faço a minha função e executo isso que essa outra pessoa está pedindo. Ou se porventura eu percebo que isso está em muita desarmonia, que eu possa então me retirar e buscar um emprego, um trabalho, um chefe, uma chefe, que eu perceba que eu tenha mais harmonia, que é mais saudável, que é mais respeitoso. O que a gente não pode fazer, gente, é tentar bater de frente com estrutura, seja o chefe, seja o pai e a mãe, entendendo que existem regras, que existem já
definições estabelecidas, que aqui entrariam em muitos outros conceitos que a gente pode ser uma resistência, pode causar a transformação nos lugares também, mas a consciência maior, gente, é a gente pensar assim: será que essas pessoas estão de fato abertas para a transformação? Então, chega no momento onde eu preciso me colocar em primeiro lugar e também me retirar, porém, sem desrespeitar as estruturas. Nós precisamos olhar para os nossos ex-relacionamentos, por exemplo, todos tendo uma harmonia e o respeito da história de cada um. Nós precisamos olhar para os nossos pais antepassados e entender as dificuldades, dilemas, traumas que cada um passou e também esses outros espaços de trabalho, de amizades, buscando sempre a harmonia. Lembre-se do seu lugar perante ao sistema e sempre escolha aquilo que faz sentido para você ou não. Se não fizer sentido, apenas se retire, se resguarde, se cuide em primeiro lugar. Então, esse foi o vídeo sobre a segunda ordem da constelação familiar. Espero que a gente possa ter feito bastante consciência juntos. O intuito do vídeo, que nem eu falei do começo, é fazer conhecimento, autoconhecimento, para que movimente coisas em nós, que nós possamos ser pessoas melhores, mais bondosas, mais fraternas, a partir desses vídeos de autoconhecimento. Se você gostou do conteúdo, curte o vídeo. Quando você curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa um comentário sincero. Você está ajudando o canal, esse conteúdo, a eu quem estou produzindo os conteúdos também. Imagine como seria o universo e quem seriam as pessoas recebendo esses conhecimentos de que nós precisamos estar mais em presença, sermos pessoas mais amorosas, se isso causaria uma transformação no universo ou não. Então não fique só compartilhando memes, só coisas para as pessoas darem risada, mas também conteúdos de qualidade, mensagens de autoconhecimento que podem realmente transformar a sua realidade e de outras pessoas. Gratidão por ter acompanhado o vídeo até aqui, que nós possamos ter bênçãos e harmonias na nossa vida, e um grande abraço. E pessoal, para quem não sabe, eu tenho um e-book também chamado Você e Seu Parceiro, 7 chaves para criar inteligência emocional para suas relações, que é um compilado que eu vou trazer ferramentas de autoconhecimento baseadas tanto na constelação familiar, que nós estamos falando aqui nesse vídeo, quanto as barras de Axis, quanto técnicas de autoconhecimento no geral, e que você, durante a leitura do e-book, vai se sentindo dentro de uma sessão de terapia. Para quem quiser conhecer mais o conteúdo, eu vou deixar na descrição desse vídeo um cupom de desconto para você poder adquirir o material. Depois, quem sentir o chamado, leia e comente comigo como você se sentiu, compartilhe sobre o conteúdo, que para mim é importante também para poder estar melhorando os conteúdos a serem produzidos. Gratidão, e é uma forma de você também contribuir para o crescimento do canal e dos projetos que nós temos.